Hoje a gente vai aprender o que são ângulos notáveis. São os valores de seno, cosseno e tangente de alguns dos principais ângulos, que são 30, 45 e 60. Esses valores de seno, cosseno e tangente é interessante que você saiba de cor. Só que para isso, você tem que montar essa tabela aqui, ó, tá? E essa tabela, na primeira coluna, a gente vai colocar os valores do seno, de cosseno e de tangente. Na primeira linha, os ângulos 30, 45 e 60. Agora, para completar essa tabela, olha como é que a gente vai proceder. A gente vai proceder da seguinte maneira. Primeiro, na primeira linha, a gente vai contar de 1 até 3. Aí você escreve 1, 2, 3. Tranquilo até aqui? Depois, você vai contar de trás para frente. 3, 2, 1. Beleza? Todo mundo você divide por 2. Raiz em todos os numeradores menos no 1, porque raiz quadrada de 1 é 1. Acabou. Montei a primeira parte da tabela. Conta de 1 até 3. 1, 2, 3. Depois de trás para frente. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em todos os numeradores menos no 1. Aí agora, aonde essas linhas se interceptam, é o valor, tá? Seno de 30 se intercepta aqui, então dá meio. Seno de 45 se intercepta aqui, então dá raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, meio. Tranquilo até aqui? Beleza. Agora, para ter a tangente, como que a gente vai fazer? É só dividir o número de cima pelo número de baixo. Então aqui, ó, a gente quer tangente de 30, então eu vou dividir meio por raiz de 3 sobre 2. Olha aqui a divisão acontecendo aqui embaixo, ó. Meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Se a segunda é raiz de 3 sobre 2, o inverso é 2 sobre raiz de 3. 2 em cima e 2 embaixo eu cancelo. Fico então com 1 sobre raiz de 3. Ok? Agora a gente tem que lembrar de uma coisa lá do passado que a gente aprendeu chamada racionalização. Que ela diz o seguinte, a gente não pode apresentar a resposta com um denominador irracional. Para racionalizar, quando o denominador é uma raiz quadrada, é só multiplicar em cima e embaixo pela mesma raiz. No caso, raiz de 3. Fico então com raiz de 3 vezes 1 é raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é quanto? Alguém sabe? Raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Beleza. Então aqui é raiz de 3 sobre 3. Agora eu vou dividir esse por esse. Só que repara que é o mesmo número. Um número dividido por ele mesmo. Quanto que você acha que dá? 1. Beleza. Agora eu vou dividir esse por esse. O primeiro é raiz de 3 sobre 2. Dividido por meio. Divisão de fração. Conserva a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é 1 sobre 2, o inverso é 2 sobre 1. Cancelo de cima com o de baixo. Raiz de 3 é a minha resposta. Pronto, montei minha tabela. Então como que eu monto a tabela? Você vai colocar na primeira coluna seno, cosseno e tangente, na primeira linha 30, 45 e 60. Conta de 1 até 3, 1, 2, 3. Depois de trás para frente, 3, 2, 1. Raiz em todos os numeradores menos no 1. Todo mundo se divide por 2. Para achar a tangente, divide de cima pelo de baixo. Montei a tabela. Agora, vocês vão ver como que a gente usa aquela tabela. Só que para a gente saber como usa a tabela, eu preciso que vocês lembrem das aulas anteriores. E o que nas aulas anteriores a gente viu? A gente viu que seno de um ângulo, ele é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Lembra disso? Cosseno de um ângulo, ele era cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E tangente de um ângulo era cateto oposto dividido por cateto adjacente. E para quem não lembra o que era cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa, sempre quando a gente tem um triângulo retângulo e a gente olha um ângulo alfa aqui, ó, tá? O lado que é oposto ao ângulo alfa, como é que é chamado? Cateto oposto.
O lado que é vizinho ao ângulo alfa, como é que é chamado? Cateto adjacente. E o lado que é oposto ao ângulo de 90, como é que é chamado? Hipotenusa. Tá? Agora, olha para cá, para esse caso, da letra A. Eu tenho um ângulo de 45. O X, ele é cateto oposto, cateto adjacente ou hipotenusa? Cateto oposto, né? Tá oposto ao ângulo. E o 3 é cateto oposto, cateto adjacente ou hipotenusa? Cateto adjacente, muito bom. Agora olha aqui, ó, para essas razões trigonométricas. Qual das três está mexendo com cateto oposto e cateto adjacente? Seno, cosseno ou tangente? Tangente, muito bom. Então aqui eu tenho que fazer a tangente do ângulo 45. Tangente de 45 graus, eu sei que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, quem que é o cateto oposto? X. Quem que é o cateto adjacente? 3. Tangente de 45 tem um valor. O resultado da tangente de 45 é só olhar na tabela. Alguém olha na tabela e consegue me dizer o resultado da tangente de 45? Quanto que dá? 1. Tangente de 45 dá 1. Então, em vez de escrever tangente de 45, eu escrevo 1. 1 é igual a x sobre 3. 3 está dividindo, como que passa para o outro lado? 1 vezes 3? 3. 3 é igual a x. Ou melhor, x é igual a 3, né? Eu gosto de deixar o x do lado esquerdo. 3 o quê? Centímetros. Acabou. 1, 2, 3 linhas. Tranquilo? Beleza? Mais um, ó. Olha para esse aqui, o B. A gente tem um ângulo de 30. O X, com relação ao 30, é cateto oposto, cateto adjacente ou hipotenusa? Ótimo, cateto oposto. Então já sei que o X é o cateto oposto. E o 10 é cateto oposto, adjacente ou hipotenusa? O 10 é hipotenusa. Boa. Qual dessas três razões trigonométricas mexe com cateto oposto e hipotenusa? Seno, cosseno ou tangente? Seno. Então você vem aqui e escreve, ó. Seno de 30 graus é igual ao cateto oposto. Cateto oposto, x, sobre hipotenusa. Hipotenusa, 10. Agora a gente vai ter que colocar aqui o valor do seno de 30. Olha na tabela e consegue descobrir para mim quanto que vale o seno de 30. Meio. Seno de 30 graus, meio. Então, em vez de escrever seno de 30, eu escrevo meio. Meio igual a x sobre 10. 10 está dividindo, como que passa para o outro lado? Multiplicando. 10 vezes meio é igual a x. Debaixo do número não tem nada, é quanto? 1. 10 vezes 1? 1 vezes 2? 10 dividido por 2? 5. 5 o quê? Milímetros. Foi dado em milímetros, a hipotenusa, a resposta é dada em milímetros. Acabou. Fácil? Sim? Beleza. Aqui, ó, nesse caso, eu vou ter que resolver o 3, o C, eu vou ter que apagar esse nosso pequeno resumo, né? Mas antes eu vou usar ele aqui só pra gente se orientar. Eu tenho um ângulo de 30 graus. O 6 é cateto oposto, cateto adjacente ou hipotenusa? Eita, temos uma... Não temos um consenso, hein? Ó, 6. Vou perguntar de novo. Vamos ver quantas vozes eu ouço. Quantas respostas eu ouço. O ângulo é 30. O 6 é cateto oposto, cateto adjacente ou hipotenusa? Isso, cateto adjacente. Muito bom. Então aqui, ó, eu já vou colocar para me ajudar, né? Esse aqui é um cateto adjacente. E o X é cateto oposto, adjacente ou hipotenusa? Hipotenusa. Coloco aqui para me ajudar. Beleza? Qual das três razões trigonométricas mexe com cateto adjacente e hipotenusa? Cosseno, né? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então eu começo fazendo cosseno de 30 graus é igual a cateto adjacente, 6, dividido pela hipotenusa, x. Vou apagar essa parte aqui, que foi uma orientação, né? A última aula, para a gente continuar fazendo. Olha para a tabelinha e me fala, quanto que vale o cosseno de 30? Aqui, ó, tabelinha. Cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2, é onde as informações se cruzam, ó. Raiz de 3 sobre 2 é igual a 6 sobre x. Agora, a gente vai, essa conta aqui, a gente vai precisar racionalizar no final, então presta atenção. X está dividindo, passa multiplicando. X raiz de 3
2 está dividindo, passa multiplicando. 6 vezes 2. 6 vezes 2 é o quê? 12. Então, x raiz de 3 é igual a 12. Raiz de 3 está multiplicando. Como que passa para o outro lado? Dividindo, tá? A operação contrária da multiplicação é a divisão. Lembra, não apresentamos respostas com denominador irracional, então nós temos que racionalizar. Como que eu racionalizo um denominador com uma raiz quadrada? Multiplica os dois pela mesma raiz. Isso, boa! Multiplica os dois pela mesma raiz, né? No caso aqui é raiz de 3. Agora, fazendo essa multiplicação, nós temos 12 vezes raiz de 3, não tem como multiplicar, fica 12 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá quanto? 3. 12 dividido por 3 dá quanto? 4. Então vamos ficar 4 raiz de 3, o quê? Metros. Boa. Acabou.